O que é a morte? Nós, enquanto humanidade, sequer fomos capazes de entender por completo o que é estar vivo. Imagine compreender a passagem do que é vivo para se tornar algo morto. Mas as implicações da morte são grandes demais para que nos mantivéssemos alheios. O corpo humano não tem um momento exato da morte. É como se fôssemos um prédio gigante e cada luz de cada cômodo, em cada apartamento, fosse sendo desligada. Em algum momento, o prédio inteiro estaria em total escuridão, mas é difícil dizer com certeza quais lâmpadas precisam ser desligadas e em que ordem para que seja escuro o suficiente para não enxergar mais. No entanto, existem 2 apartamentos desse prédio cujos quais os médicos colocam mais atenção caso as luzes sejam apagadas. Um deles é o coração. Comumente, tem-se como morte quando não há mais respiração e o coração para de fazer seu trabalho, impedindo assim a circulação sanguínea por vários minutos sem a interferência de equipamentos médicos. Mas e a morte cerebral? Você provavelmente deve ter ouvido falar sobre isso já. É o segundo apartamento. Esse é o caso em que o cérebro encerrou suas atividades de maneira irreversível. Não se trata de coma ou estado vegetativo, pois nas 2 situações o corpo ainda mantém suas atividades, mesmo que em menor frequência. Esse é o caso mais utilizado para transplante de órgãos, já que o corpo ainda funciona biologicamente, mas o cérebro, o piloto daquele corpo, não está mais ali. O corpo humano acaba virando uma espécie de armazenador de órgãos. A mente é o que faz um indivíduo ser vivo, certo? Se você está achando tudo isso muito confuso e complexo, não se preocupe. Você não está sozinho. Especialistas do mundo todo debatem isso todos os dias. E hoje eu vou te apresentar um caso que reacendeu essa discussão. Então, já deixa o seu like, manda esse vídeo para algum amigo para ver o que ele acha dessa história e vamos pro vídeo. O ano de 2013 foi um período sombrio na vida da família McMath. No dia 9 de dezembro, a pequena Jahai McMath, de 13 anos, foi internada no Hospital Infantil de Oakland, na Califórnia, para que tivesse as amígdalas removidas. Mas não era um procedimento muito simples. Eram 3 intervenções cirúrgicas que aparentemente iriam ajudar na respiração da menina enquanto dormia. No final da cirurgia, tudo estava perfeito. Nyla Wingfield, a mãe da criança, disse inclusive que ela pediu um pirulito enquanto estava na sala de recuperação. E essa calmaria durou pouco tempo. No mesmo dia, Jahai teve uma parada cardíaca. A menina teve crises de tosse e chegou a cuspir um balde inteiro de sangue. O sangramento começou às 7h30 da noite e foi terminar à 00h35. Foi essa perda de sangue que causou sua morte cerebral pela falta de oxigenação. O cérebro da menina tinha simplesmente parado e no dia 12 de dezembro ela foi finalmente declarada morta. E é aqui que o caso começa a ficar complexo. Jahai McMath estava legalmente morta. Morte cerebral é algo previsto em lei. Logo, os aparelhos que mantinham o resto do corpo dela funcionando deveriam ser desligados. A família da menina simplesmente não aceitou. Recusou o laudo médico alegando que a morte cerebral não era o suficiente para declarar a menina como morta e insistiu que os aparelhos fossem mantidos ligados. Eles recorreram à justiça. No dia 20 de dezembro, um processo foi aberto contra o hospital, obrigando-o a manter o suporte de vida ligado, e o juiz Evelio Grillo nominou Paul Graham Fisher, doutor e diretor da Escola de Medicina e Neurologia Infantil da Universidade de Stanford, para avaliar o caso e dar o veredito se a menina estava morta ou não. A família também pediu para indicar um médico para fazer outra avaliação, mas o médico escolhido foi Paul Byrne, doutor conhecido justamente por defender a tese de que morte cerebral não é o melhor critério para definir se alguém ainda está vivo. A corte negou o pedido da família, mas ainda que não houvesse de fato algum valor legal, Byrne examinou a menina mesmo assim. O diagnóstico do médico, porém, dizia que Jahai não tinha nenhuma atividade no eletroencefalograma. Não havia qualquer circulação de sangue no cérebro e ela não respirava quando removiam a ventilação mecânica. Ou seja, a morte cerebral da menina era um fato. Em 24 de dezembro de 2013, o médico indicado pelo juiz a examinou e deu o diagnóstico. A menina definitivamente estava morta, mas pediu que mantivessem os aparelhos ligados até 30 de dezembro. Ele pareceu compadecido com o sofrimento da família e acabou emitindo um pedido para que estendessem a ordem judicial até 7 de janeiro. Muita briga judicial aconteceu nesse meio tempo. O doutor contratado pela família foi acusado de ser um fanático religioso, a mãe acusou o hospital de violar uma emenda constitucional, se falou em desrespeito à religião,
e o médico alegou ter visto a menina se mover inúmeras vezes. O hospital disse que o fenômeno conhecido como sinal de Lázaro, onde um paciente com morte cerebral acaba tendo alguns movimentos, é bem comum. Quer um exemplo? Eu vou mostrar rapidamente 2 vídeos aqui. Nos 2 casos, os pacientes estão mortos, sofreram infelizmente morte cerebral, mas quando recebem algum estímulo na medula, olha o que acontece. Vai lá. Isso. Muito bem. Isso ficou bonito, né? Tá violento. Do jeito que ele fez agora, Agora abaixa os braços dele. estimula. É. Agora flete a cabeça dele. Fletindo. Isso. Muito bem. Mostrando que é na medula. É assustador, né? Mas no final das contas, o Estado deu a sua decisão. A mãe ganhou o direito de ter a menina sob sua custódia com a ventilação mecânica e com os tubos de alimentação, mas negou o pedido que obrigava o próprio hospital a fazer a traqueostomia e inserir os tubos, ou seja, a própria família ia ter que arcar com toda a transferência da garota. Em 5 de janeiro, o corpo de Jahay foi transferido para um legista. O médico legista emitiu um certificado de óbito para ela com a data da morte em 12 de dezembro de 2013. Mas o certificado ainda estava incompleto, faltava a causa da morte. Como fazer a necrópsia e descobrir a causa da morte em um corpo que, bem, ainda funciona? O corpo foi liberado e a mãe levou a menina para algum local desconhecido onde fizeram a traqueostomia e conseguiram inserir os tubos de alimentação. Tudo o que se sabe é que a menina ficou um período em um hospital católico até que a família se mudou com ela para Nova Jersey em agosto de 2014. E existe um motivo para isso. Nos Estados Unidos, boa parte das leis são aplicadas individualmente por cada estado. Por exemplo, em Washington, você pode fumar maconha. No Texas, não. Entendeu? Acontece que todos os estados dizem que em caso de morte cerebral, os aparelhos devem ser desligados. Menos em Nova Jersey. Lá é o único estado em que você pode alegar motivos religiosos para manter os aparelhos ligados. E foi justamente essa discussão a respeito de leis que gerou mais uma confusão no caso. Em outubro de 2014, o advogado da família McMath disse em uma coletiva de imprensa que exames médicos indicaram o retorno do fluxo sanguíneo no cérebro da menina e que foram detectadas algumas atividades cerebrais. Nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo, eu não consegui encontrar esses documentos e não sei se eles foram tornados públicos. O que eu sei é que nessa mesma conferência, o advogado liberou um vídeo onde a menina mexe o pé após a mãe pedir. Confere só. Mm-hmm. Kick your foot, Jahan. Move your foot. Come on, Jahan, we watching. I see you wiggling your toes. I need you to kick, move the foot, move the whole foot. Come on, Jahan, you can do it. Come on. Try your hardest. I see you move your toes, but you have to kick your foot. Come on, girlie, kick that. Very good. Oh, I'm so proud of you, boo. Pois é, e não parou por aí. Vários vídeos em que a mãe pede para que ela mexa partes específicas do corpo e a menina supostamente responde foram colocados na internet. Very good. Mm-hmm. You got it. I'm so proud of you, Jahai. Can you move your hand again? Move your hand so we can see it. Move it hard, too. Come on, Jahai. Very good. Very good, Jahai. Look, the thing fell on her hand. I'm done. Very good. That's very good, daughter. We can see you, Jahai. Nesse vídeo aqui, por exemplo, a mãe passa uma pedra de gelo nos pés da menina que reage imediatamente à temperatura, encolhendo as pernas. Jahai responds to cold stuff.
I don't understand how a brain dead person could do that. Os vídeos são de fato impressionantes, mas a questão é que eles não são evidência legal para provar que a menina está viva. Paul Fisher, o médico que eu tinha citado antes que deu o diagnóstico oficial, se pronunciou e disse que as evidências apresentadas não eram o suficiente para refutar seu diagnóstico e mantinha que a menina tinha sofrido morte cerebral e, para todos os efeitos, estava morta. Avançamos um pouco no tempo e em março de 2015 a família McMath abre um processo contra o Hospital Infantil de Oakland e o Dr. Frederick Rosen, o médico que fez a operação mal sucedida. Segundo o processo, durante a cirurgia o doutor notou que havia uma artéria anormal na garganta de Jahi e, irresponsavelmente, não avisou aos outros enfermeiros, colocando a menina em risco. Quando ela teve a hemorragia, os próprios enfermeiros deram informações contraditórias sobre como conter o sangramento, já que a informação da tal artéria não era de conhecimento de todos. E pior, a mãe passou a alegar que o hospital a pressionou para que eles doassem os órgãos da menina. E essa acusação é mais grave ainda, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. O advogado da família já havia aberto outro processo contra o mesmo hospital pelo mesmo motivo, morte cerebral e pressão para doação de órgãos, só que para outro casal. Em abril de 2014, no meio de toda essa confusão, Wade e Jen Westhoff processaram o hospital, alegando que uma cirurgia mal executada causou a morte cerebral de sua pequena Morgan de 1 ano e 9 meses. Só que tem um problema nesse processo legal de 12 páginas. A lei americana estabelece um limite de $250 mil para casos de erros médicos que resultem em morte. E mais uma vez, a discussão ganhou um âmbito legal. E aí, a menina está morta ou não? Em 29 de junho de 2017, com a menina tendo já seus 18 anos, o Dr. Alan Shulman, um neurologista pediátrico da Universidade da Califórnia, declarou oficialmente que Jahi está viva, enviando inclusive um pedido legal à corte que desfaça o obituário da menina. O problema é que a análise do doutor foi feita através dos vídeos postados pela família. O hospital manteve seu posicionamento e o caso continua rolando. Um júri vai decidir se a menina está viva ou não. Outro fato interessante no caso é que, apesar de não demonstrar qualquer atividade cerebral, Jahi entrou na puberdade. Os pais inclusive alegam que ela teve sua primeira menstruação 7 meses depois que se mudaram para Nova Jersey. Em uma entrevista, a mãe afirmou saber que o cérebro de sua filha sofreu uma lesão grave pela falta de oxigênio e que a situação é irreversível, mas que isso não é o bastante para acreditar que a menina está morta. Disse também que todos os dias perguntam a ela se ela está bem e se está sofrendo. Jahi supostamente responderia às perguntas da mãe apertando sua mão. A mãe também disse que antes da cirurgia, ela, Jahi e seu outro filho estavam brincando e decidiu fazer uma piada. Ela disse que ia mandar neles para sempre. O menino disse que isso não seria possível, já que eles viveriam bem mais que ela. A mãe respondeu brincando que ia dar um jeito e que pediria para que a colocassem em ventilação mecânica. Jahi não fazia ideia do que isso significava e perguntou o que era. É uma máquina que faz você ficar viva, a mãe respondeu. E Jahi disse, bem, se algo acontecer comigo, não se esqueça de me colocar numa dessas. O resultado do processo sai esse ano, mas sem data divulgada oficialmente. E eu prometo que assim que a notícia se tornar pública, eu venho aqui e atualizo vocês sobre o que aconteceu. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar nos comentários o que você acha desse caso. Deixe seu like e se inscreva para assistir mais vídeos com casos bizarros assim. Muito obrigado e fui.